Olá, respeitável público, tudo bem com você? Eu sou Érico San Juan, caricaturista. Estamos em live, ou seria melhor dizer, estamos na live. Antes que eu me enrole ainda mais no meu inglês macarrônico, eu vou começar a tradicional, já está ficando tradicional, né? A nossa live das quartas-feiras, às 9 da noite, nesse dia 13 de maio de 2020. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos conversar com um músico e com um ilustrador, o Alex Mendes. Eu não vou dar a ficha dele completa, porque isso nós vamos fazer ao longo dessa nossa conversa, né? Então, vamos ser breves, né? Para sobrar mais tempo antes que o Instagram faça a disfarçatez de nos interromper, né? Depois de 1 hora cravada de conversa, né? Então já vou fazer um aceno para o nosso convidado, o Alex Mendes, né? E já vou incluí-lo aqui na nossa transmissão. Muito bem. Vou fazer a tradicional solicitação também. O passe de mágica da nossa tecnologia de dividir a tela em duas partes, né? Com dois rostos de dois artistas que gostam de música, né? E tá aí o Alex. Ô, Fala, rapaz, como Alex. é que você tá, Érico? Eu tô Estamos aparecendo todos bem, na medida do possível e às vezes do impossível, né, Alex? que maravilha, que maravilha. Tá aparecendo, eu tô aparecendo corretamente aí que o meu celular, como eu havia falado para você, ele caiu na água sábado e eu peguei. Aí quando eu fui buscar ele ontem lá, o rapaz falou o seguinte: olha, eu consertei, só que eu não consertei a câmera frontal. Olha, rapaz. A nossa live esteve seriamente ameaçada de não acontecer, né? É, Mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? não, sem dúvida. A minha voz está saindo legal aí, tá ouvindo? Tá com, tá com um pequeno eco aí, mas eu acho que a gente vai poder conversar legal, né? Você tá me ouvindo Ah, direitinho, né? maravilha, maravilha. Bem, então, você estava dizendo aí, antes, né, sobre, eu não vou falar a ficha técnica dele, né? Pior se fosse ficha corrida, né, Alex? Você sabe que, às vezes, como eu faço parte de um grupo de choro, às vezes as pessoas falam, meu, vamos lá, quem é que sabe a capivara de todo mundo aí? A gente não tem ficha corrida como artista, a gente está na correria, né? Então Exatamente. É. é E, danado. primeiro, Érico, eu quero agradecer assim, imensamente a oportunidade de você ter me convidado. Eu acho que nem sou Oh, merecedor de estar numa live com uma pessoa igual você, que já conhece, já está envolvido tanto tempo assim na arte. Então, para mim, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com você, viu? oh, a honra é minha, rapaz. Você sabe que eu tenho um trabalho de caricaturas que nós nos conhecemos através do Instagram, né? Bendito Instagram, né? Falam tanto dessas redes sociais, mas às vezes elas operam milagres, né? Então, Verdade. assim, então o lance é o seguinte, eu tenho um trabalho de caricaturas que é muito ligado à música, né? Claro, na história da arte tem muito. É comum a coisa dos artistas de diferentes áreas, né? Até pelos contrastes, eles gostarem de se comunicar, de se encontrar, de fazer amizade e tudo, né? Então, eu tenho a impressão que eu comecei a fazer caricatura porque eu gosto de música, né? E depois de algum tempo, pode até parecer coincidência ou sei lá o que, né? Desígnios divinos, não sei o quê. Mas eu percebi que depois de um certo tempo fazendo o meu trabalho de caricaturas, tirando as encomendas, né, que o pessoal faz pra gente em eventos caricatura ao vivo também, que a gente desenha por encomenda, pessoas É, que de diversas áreas, né? Então eu percebi que o meu trabalho de caricaturas tinha a maioria dos caricaturados era de músicos. olha só Então eu percebi isso, né? Então assim, aí o que acontece? Depois de ter contato com os músicos
digamos, eternos, né? Os que a gente Saudosos. reverencia. É. Então aí o que acontece? Aí eu comecei a procurar os músicos vivos e muito vivos, né? Que legal, rapaz. A nossa história é mais ou menos parecida. Contando rapidamente, assim, eu desde de que me conheço, eu sempre me envolvi com arte, né? Então, assim, arte mesmo literalmente, porque quando eu tinha 11 anos, eu comecei a... Tinha uma turma aqui perto de casa que fazia balões. E eu comecei a desenhar os balões para esse pessoal. E virei baloeiro. Então, durante muito tempo eu desenhei balões. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa aérea. Então aí a coisa não combinava, né? Não dá para fazer balão e liberar avião cheio de carga, né? Não faz muito sentido. E aí eu parei com o balão, só que aí eu rapidamente já comecei a tocar choro, né? Olha, Eu lembro que o meu primo uma vez ele me chamou, falou assim: Alex, olha, lá no Jabaquara tem um local que ensina cavaquinho de graça. Eu falei: ah, isso é comigo mesmo, né? Não tinha dinheiro, né? Duro, moleque. Jabaquara em São Paulo, né? Jabaquara em São Paulo, aqui na zona sul de São Paulo. Pois bem, Certo. aí eu fui lá aprender cavaquinho e lá eu tive o meu primeiro conceito do que era a arte, né? Porque o meu professor, que chamava Genor, né? Ele falou o seguinte: anota aí todo mundo no caderno. O que é música? Música é a arte de combinar os sons. Olha só que legal, né? É. Música é a arte de combinar os sons. E aquela coisa ficou na minha mente, né? Eu falei, pô, a arte de combinar os sons. Eu falei assim, e aí o que é arte? Né? Aí a arte, existem várias definições do que é a arte, mas uma das que eu acho mais interessante é aquela de que a arte é a atividade humana ligada à manifestação de ordem estética, criada a partir de uma percepção, a partir de emoção ou através de ideias. Olha que Sim. legal, essa foi a definição mais fantástica que eu encontrei sobre o que era arte, né? E qual que é o objetivo da arte? Né? Que aí, putz, isso tudo coisas que eu fui aprendendo lá, né, lá nessa escola de música. Aí ele falou assim: o objetivo da arte é estimular o interesse e a consciência em um ou mais espectadores sobre as atividades que estão lá em cima, né, as atividades ligadas à manifestação de ordem estética. Então aí tudo se ligou. Então, eu imaginei que música estaria ligado com desenho, com grafite, com cinema, com rádio, enfim. Então, a minha iniciação foi nisso aí, né? E logo passando um período, eu com uns 10 anos, 11, tinha um vizinho que me ensinou a fazer desenhos do corpo humano. Então, ele comprava aquelas... Os mais novos não vão lembrar, né? Mas as pessoas mais idosas, igual eu, assim, vai lembrar de uma revista chamada Conan. Lembra do Conan? Eu lembro. Opa! Então, aquela era uma revista de um super-herói e era legal aquela ideia dos traços, a anatomia humana, estava toda ali. E tinha um amigo que me ensinou a fazer aqueles traços. E foi ali que eu Olha, comecei. Então, assim, lá com 10, 11 anos, que eu comecei essa ideia toda dos desenhos. Mas sempre de forma autodidata. Nunca peguei nada assim fui numa escola para aprender a desenhar, por exemplo. deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, o que eu estou achando muito interessante, assim, é que, primeiro que eu estou conseguindo trazer gente ligada às minhas áreas de predileção, assim, que eu gosto de música e de desenho, né? Só que eu sou um apaixonado por música e você é músico. E você se considera um artista gráfico, digamos assim, um ilustrador amador, segundo você me contou, e eu sou um profissional. Então a gente, até pelo contraste, mas tendo como gosto pelas de áreas, áreas da arte, assim, uma é muito sociável, né? E eu diria que até a ilustração é algo mais solitário, né?
A música, eu não concebo a música sem, no mínimo, que tenha uma rodinha em volta para ver uma Verdade, pessoa executando um instrumento, né? sem dúvida. Então a música é algo muito sociável. Eu só consigo encontrar essa sociabilidade, no meu caso, né? Fazendo caricaturas ao vivo em eventos, né? Então aí a gente vai desenhar as pessoas que estão lá, É, e aí a gente tem essa chance de expor essa arte ao vivo. Mas de longe, eu considero a música uma coisa que toca muito mais o coração das pessoas diretamente, né? Eu diria que a ilustração é algo mais do cérebro do que da emoção, embora, claro que tenha emoção e tudo, ative áreas do cérebro aí e, e tudo mais, né? Eu não sou tanto o teórico da coisa assim, né? São impressões as que eu tenho, né? Mas assim, mas eu ia dizer o seguinte, tá sendo muito fácil falar com as pessoas aqui nas lives, né? Primeiro pelas áreas, pontos de contato, e segundo, que eu quero bancar um entrevistador aqui, todo aplicado, com a pautinha toda preparada aqui, e vocês já vão me falando tudo que eu gostaria de perguntar. Então não tem coisa mais fácil do que fazer essas lives aqui, com essas pessoas bacanas aqui que a gente está convidando, né? não, Então, o que eu queria perguntar para você, Alex, assim, você já está contando, desfiando a coisa toda, relações entre a música e a ilustração, né? Mas eu certo. queria saber de você, eu vi no seu Facebook lá, fazendo parte da minha lição de casa, né, para a gente conversar, que você tem um MBA na Exalc. Então, acho que você andou circulando aqui perto de mim, né? Que eu sou de Piracicaba, eu moro em Piracicaba, no interior de São Paulo, né? Verdade. Então, conta para mim, o que você faz, falando assim bem toscamente, o que você faz para viver e para sustentar a sua arte, né? Você Tá. sobrevive, você não sobrevive da arte, mas você faz a arte sobreviver através do seu ganha-pão, né? E esse é o perfil de muita gente que eu tenho conversado aqui, né? Então fala disso pra gente. Tá A bem. sua face oculta. É, eu trabalhei numa companhia aérea durante 27 anos. Aí Olha, quando chegou no ano passado, lá no mês de setembro, exatamente no mês de setembro, eu fui desligado, né? Então assim, até o mês de setembro eu trabalhava numa companhia aérea. Depois eu certo. decidi montar algo próprio que está em andamento, também meio que na mesma linha, né? E paralelamente, a minha formação é de logística, na área que eu estava, que é a área de transporte aéreo, e eu fiz o meu MBA também lá, aí perto de você, aí perto de você. Deixa eu até lembrar, qual que é, Dani, o meu MBA? Eu não lembro. Gestão de negócio, olha só, eu estou usando a minha cola Olha aqui. isso. Então, nós fizemos a nossa MBA de gestão de negócios aí em Piracicaba, aí do seu lado aí. Vamos fazer a defesa da É, nossa fotografia aí. que interessante. E assim, eu acredito que isso daí eu acho que tem tudo a ver até. Tudo que a gente vai fazer em qualquer área, a gente, de alguma maneira, a gente precisa ser um administrador do que a gente faz, né? É, Então, não importa a área que você esteja, você está preparado para gerir a sua carreira, né? Seja ela qual for. E eu acredito que nos últimos, pelo menos nos últimos 20 anos, o que eu percebo assim, observando a carreira dos músicos, dos mais novos, pessoal da nossa idade e tal, os mestres que a gente reverencia, você com o conjunto Retratos, né? Que já remete à suíte do Jacó do Bandolim, né? O nome do grupo, né? é, Você é um exatamente. bandolinista, né? Já reverenciando já com o nome do grupo o Jacó do Bandolim, né? Então, eu acredito que a coisa está muito mais profissionalizada. E até com a coisa da internet e de talvez de uma ausência de mais espaço para tocar, talvez uma reclamação que fosse mais, não sei, mais recorrente entre músicos mais antigos, que cresceram num outro mundo, mas a gente de uma geração mais recente,
a gente já está acostumado a botar a mão na massa, inclusive para gerir a nossa carreira, né? É Então, eu verdade. acredito que tem todas essas áreas, essas expertise que a gente tem, essa formação, toda ela, por menos que a gente ganhe o pão com a arte, a gente sabe como gerir a nossa arte, né? É Porque o verdade. brasileiro, eu acho que ele é um empreendedor acima de tudo, embora essa palavra seja meio modinha e tal, mas o brasileiro ele é obrigado a se virar, né? E isso hoje tem o nome de empreendedorismo, né? Eu como o fato de eu ter trabalhado na área de logística me facilitou demais todas as minhas atividades relacionadas à arte, né? Porque você vê, quando 2011, 2012, o conjunto estava com muita atividade, tocando para todo lado, muitos convites. Em 2013 nós gravamos o primeiro CD, 2015 gravamos um outro CD, fizemos um livro em 2015. Então, assim, tudo isso com logística. Porque se eu não tivesse essa expertise na logística, possivelmente nada disso teria saído. Porque eu lembro que quando saíam de algum trabalho, as pessoas falavam assim: nossa, mas como que vocês conseguem fazer isso? Você vive lá naquele trabalho e ainda consegue gravar um CD. Então, eu acho que está tudo realmente ligado, né, Érico? Eu acho que faz tudo parte de uma engrenagem. Essas coisas são todas ligadas. Esse ano aqui, você vê, a gente está aqui na quarentena e a gente É, quer produzir, quer fazer alguma coisa, quer. E assim, para quem ilustra, no caso eu e você, a gente precisa só de um papel e coragem para chegar lá e começar a fazer os trabalhos, né? E aí é eu tenho verdade. trabalhado seguindo nessa linha aí, assim, de raciocínio para fazer a criação dos nossos trabalhos, né? Exato. E você sabe, uma coisa que eu acho interessante, assim, a gente está falando do empreendedorismo, né? Somos pessoas sérias, somos homens sérios, né? A gente usa terno e gravata na alma na hora de fazer a nossa gestão, digamos assim, né? Mas a gente tem toda a garra e a brincadeira, eu acho, do artista, né? Você que é um chorão, né? Você, com todos os trocadilhos ruins do mundo, você só ri sendo um chorão, né? No exercício da sua arte, né? Sem Comigo dúvida. aqui eu faço trocadilho mesmo. Mas Não, mas é isso assim, aí. eu te dizer o seguinte, eu tenho falado aqui em outras lives, né? Que a gente vai trocando as experiências, né? Então não sou meramente um pretenso entrevistador, né? Então a gente é a extensão das nossas afinidades aí que faz essa ideia das lives, né? Não, sem dúvida. Então, uma das coisas assim que eu acho legal é que, no meu caso, eu sempre pensei desde criancinha lá, como inserir o meu trabalho dentro de projetos, mesmo com a coisa tosca e imatura da criança, mas tipo, eu não ia lá e fazer um desenhinho, eu ia fazer um gibi, porque eu reproduzia o modelo das coisas que eu via, né, em jornal, em revista, então se eu via um jornal, eu queria fazer o meu jornalzinho. Se eu via um gibi, eu queria fazer meu gibi, né? E aí isso me ajudou mais tarde, né? Porque eu vi que teve uma continuidade até de uma mentalidade que se desenvolveu de inserir tudo em projetos, né? Então, por exemplo, muitas das caricaturas aí que você deve estar vendo no meu Instagram, tem algumas que são mais conceituais, que são exatamente as mais ligadas à música, né? Então Certo. eu já organizei inúmeras exposições com essa ideia da caricatura minimalista e a caricatura de músicos, né? Então já sempre são os projetos, né? A gente não vai fazendo ao léu, né? A gente não vai fazendo para jogar pro mundo e me amem, né? A Não, gente é tem verdade. um direcionamento, mesmo na nossa liberdade, espontaneidade de fazer o trabalho da gente, né? E hoje, falando em espontaneidade, alegria e os chorões que riem, né? Hoje eu estava escutando o CD de vocês, que é o Choro na Cidade, né? E eu queria comentar o seguinte:
Vocês fazem um choro com instrumentação tradicional, né? É um regional, né? Que vocês fazem, a formação do regional, né? Choro, regional tradicional de choro mesmo. E eu achei interessante porque, é, não sei, talvez eu como amador eu pense assim, né? Mas me parece que o instrumental tradicional remete a um repertório mais tradicional, né? Então quem conhece pouco ou quase nada de choro já vai associar de imediato a figura do Pixinguinha, né? E Chiquinha, felizmente, Nazaré. graças a Deus, ele abençoa a todos nós, né? Dando da sua bondade infinita, né? Lá de onde ele esteja. Mas houve o Joaquim Calado, houve o Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, os fundadores, os precursores, os desenvolvedores e os inovadores, né? Então, eu achei interessante que vocês pegam essa característica do regional para tocar, para desenvolver o trabalho, mas, por exemplo, eu estava escutando aqui a música Honória, de um autor que eu nunca vi, nem gordo, nem magro, nem alto, nem Galdino baixo. Barreto. Quem que é esse cara, o Galdino Barreto? O Galdino Barreto é um chorão muito antigo, lá do Rio de Janeiro. Né? Aliás, esse disco, esse segundo disco nosso que nós fizemos, que é o. Eu tenho até aqui a capa do livro aqui para todo mundo ver. Né? Ele Que foi. maravilha. Esse livro ele tem um CDzinho encartado. Né? E o CD tá essa música aí do Galdino Barreto. Né? Um Hum, chorão carioca. Ele também é um chorão da segunda metade do século XIX. Então, quando nós fomos fazer esse trabalho aqui, a ideia é justamente, você vai ver que não vai encontrar ali Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo. Mas nós sim, vamos ter ali Ernesto Nazaré, nós vamos ter Chiquinha Gonzaga, teremos o próprio Galdino Barreto, que é os chorões que estão ali na segunda metade do século XIX, né? Na segunda até o hum, início do século XX. Então, nós optamos por fazer as músicas deles. Tem dois sambas ali, estrategicamente escolhidos, que são dois sambas do Noel Rosa também. sim, Mas a ideia, você estava comentando sobre projetos, e eu acho que é sim, muito meio que isso que a gente faz, né? Eu acho que talvez por isso o nosso conjunto é, esteja tanto tempo aí durando. Primeiro que nós temos o Conjunto Retratos, ele nasceu como conjunto mesmo. Então, assim, nenhum dos integrantes participa de um outro grupo ou faz uma outra atividade musical que não seja com o conjunto. Então, certo. isso dá uma certa unidade e faz com que a gente consiga trabalhar. Por exemplo, nós fizemos alguns eventos chamados o Choro de São Paulo, o Choro de Porto Alegre, o Choro do Nordeste, você escolhe o repertório, Pixinguinha Oculto, homenagem a Jacó. Então, fica mais fácil para nós, como músicos ali, como conjunto, montar qualquer repertório. Então, isso aí eu acho que está muito ligado com essa ideia que você estava comentando no início de projeto. Né? Então, a gente não faz as coisas muito soltas assim. A gente vai tentando amarrar. Então, como você mencionou, por exemplo, Galdino Barreto, ele está inserido num contexto de chorões ali que vem da segunda metade do século XIX até início ali do século XX, onde nós inserimos os dois sambas do Noel. Muito bom. E eu acho interessante também o seguinte, eu acho que o músico de choro, né? Acho que até o músico da música brasileira que nós amamos, né? Eu diria que eu sou um grande apreciador de um universo inesgotável, né? Que nós não vamos ter vida para ouvir tanta música, felizmente, né? E Não, hoje não vai. ainda com a internet é muito mais fácil, né? Tem o site, por exemplo, lá do IMS, a discografia brasileira, em 78 rotações, que aquilo lá é um deleite, né? É uma maravilha, né? Infinito, não vai acabar Então é um nunca. universo infindável, né? Não tem fim. Então é a música brasileira praticamente do século XX, né? Porque fora do universo 78 rotações ainda tem depois de 1965, né? Até os dias de hoje, né? É verdade. Ali, Então, assim, às vezes pode eu falar. me conecto ali no Instituto Moreira Salles, é infinito. Você ouve uma, ouve outra,
E o que é mais legal é que uma coisa, quando você vai, aquela, eu chamo de uma escuta atenta. Quando você pega algo para começar a ouvir e aquilo começa a fazer links com outras coisas, isso é muito interessante, né? Então, às vezes eu tento fazer uma escuta atenta nessa discografia de 78 rotações que vai descobrindo muita coisa, mas é muita. Então, o seguinte, e não tem fim exatamente porque uma coisa vai puxando a outra mesmo, né? Então a gente, agora, por exemplo, aí eu fui praticamente apresentado com a audição aqui do CD do Choro na Cidade, né? Do conjunto Retratos, ao Galdino Barreto. Então, a partir dele já vai puxar muita coisa, né? Então, a curiosidade da gente é tão grande quanto o universo que se tem para explorar, né? E eu acho legal o seguinte, tá dizendo, o músico brasileiro, né? Da música que nós gostamos, a música do século XX, a música brasileira querida, músicos, né? Vocês que fazem questão, olha, o Alex, o Alex saiu estrategicamente aqui, vou incluí-lo novamente. Já agradeço ao pessoal que está conectando a gente, né? Eu prometo que eu vou, vou tentar dar uma atenção aqui para os nossos queridos internautas aqui e vamos solicitar a entrada novamente do Alex aqui na nossa conversa. Vamos lá, vamos adicionar. E vamos esperar a mágica da internet pro Alex voltar aqui. Vamos aguardar o Alex. Tem muita gente. Eu fiquei sem áudio, não estou conseguindo. Só lembrando, Érico, rapidinho, mandar um abraço aí para essa turma toda. Se tanto de gente, ó, o Zé Ivan, o Wellington Gama, rapaz, lá de Uberlândia. Tem uma turma boa aí, hein? Boníssimo. Você tem, a gente garra na conversa aqui, né? Então, às vezes eu esqueço, peço desculpas ao nosso respeitável público aqui. Tem a coisa da interação, né? Eu prometo que eu vou aprender. Eu vou ajoelhar no milho para aprender, eu prometo. Legal. Mas então, eu dizia o seguinte... onde que eu parei aqui que eu fiquei mudo aqui, não estava ouvindo mais. Então, o lance é o seguinte, eu acho legal que todo músico brasileiro que cultiva música de qualidade, né? E não há nenhuma discriminação em denominar a música como música de qualidade, né? E discriminação a outras músicas supostamente menores, eu acho que não, né? Você como músico, você sabe identificar uma música bem feita, um repertório legal, é tudo que envolve uma produção de uma boa música, né? Sem medo de nominar a boa música, né? E os cultores da boa... E eu acho que, principalmente, né? Você que é músico de choro, né? Você está praticamente apresentando a cada trabalho os compositores, os músicos de todos os tempos, né? Do choro, principalmente, né? Então é até um trabalho didático, é um trabalho de educação musical, né? Que a gente só vê isso nas universidades de música, Conservatório de Tatuí, né? Na USP, nas escolas, que os músicos vão lá se educar, né? Mas para o público em geral que tem uma curiosidade, né? E volto a dizer, bendita internet, né? Que os curiosos eles podem ter mais subsídios para saciar essa fome não de bola, mas de música, né? Então é muito interessante. Pode falar. Não, que eu só ia pegar um gancho aí para nós emendarmos um tema interessante, que é a ideia que eu sempre trabalhei também, isso as pessoas que me conhecem sabem disso, é de mostrar que o choro ele não está só ligado nesse universo São Paulo e Rio. É que às vezes a gente acha que é só São Paulo e Rio ali, né? Mas tem choro em Minas Gerais. Minas Gerais é um celeiro de grandes choros. Tem muita gente fazendo choro lá, inclusive o Wellington, que está aí, bandolinista dos bons, compositor.
ali em Belo Horizonte, em Belém do Pará tem choro, Manaus. Sim, eu cheguei há um tempo, comecei a levantar, junto com, inclusive com esse meu amigo Wellington, nós começamos a levantar os bandolinistas que tem em São Paulo. A lista já estava passando de 300, é um projeto que está parado ainda, mas nós vamos retomar. Mas imagina, 300 bandolinistas, que ao menos toque profissionalmente. Então, assim, que tenha uma atividade, que tenha um repertório. Nós não incluímos aí os amadores. Então, assim, tem muita gente fazendo show, muita gente. Ainda bem, né? Graças ao bom Deus, né? Dizem que Deus é brasileiro, então vamos agradecer a ele. Então, eu tocar num outro assunto aqui, Alex, Sim, vamos que lá. já remete diretamente à ilustração, né? Primeiro, Opa. que um dos motivos até de te chamar é que eu me senti muito vingado pelo seguinte motivo. Eu sempre ouvi dos meus queridos amigos do traço que caneta Bic não era técnica que se usasse, que era coisa de amador. Amador no mau sentido, né? E você fez um livro com os chorões de São Paulo, desenhados em caneta esferográfica. Se eu fosse uma pessoa grosseira e vingativa, eu diria chupa desenhistas. Mas como eu não sou, mas como eu não sou vingativo e nem pirracento, então eu esquece o xingamento, né? Então, voltamos à frequência da gentileza aqui. Então, eu queria que você falasse Isso. do trabalho de mapeamento também, né? Dos chorões de São Paulo, que você desenhou no livro dos chorões, desenhados com caneta Bic. Que maravilha! Conta aí. Esse trabalho foi o seguinte, né? Como a gente está falando dessa questão da arte, lá no início, né? Então, Sim. o que eu imaginei quando eu fui fazer o trabalho com caneta Bic? Primeiro que quando começou em 2013, 2014, eu comecei com uma outra coisa interessante que eu vou mostrar rapidamente, que eles não permitem, eu comecei a tomar um vinho. Saúde a Eu todos, saúde a todos. Tintim. Pois bem, e aí, eu só estou fazendo esses links para você ver onde que a coisa começou a entrar. E aí um amigo nosso, que está sempre conosco, o nome dele é Emílio, ele é filho de português. A gente começou a fazer um ensaio, e ele começou a levar o vinho para nós. Falou assim, vamos tomar um vinho. Ele nem tomava vinho direito, né? Isso foi lá em 2013. 2013. Não, acho que foi um pouquinho antes, mas 2012, 2013. Pois bem, e aí eu lembro que ele levava a garrafa para casa e quando ele voltava com o rótulo colado num papel. Então era um sulfite, aí estava um papel, o rótulo colado. Aí ele Olha, falava assim, ó, lembra aquele vinho que nós tomamos? Ó, todo mundo escreve aí o que vocês acharam do vinho. Então era como se fosse uma confraria. Então nós escrevemos lá, esse vinho é legal, esse vinho não foi legal. Colocávamos a nossa percepção. E aí eu perguntei para ele, como é que você tira esse rótulo aí? Aí ele me ensinou. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o rótulo, em vez da gente colar no sulfite, vamos colar em um pentagrama. E aí comecei a colar no pentagrama e com a mesma ideia de fazer as impressões, né, sobre o vinho. Aí eu lembro que cheguei um dia que eu falei assim, pô, mas tá muito pobre isso aqui. Eu comecei a fazer umas florzinhas, fazer umas montanhas, sabe, umas casinhas. Aí você foi evoluindo. Aí eu comecei a colocar umas frases com umas letras mais estilizadas. Aí eu lembro que um dos primeiros eu falei assim, pô, vou desenhar a Marilyn Monroe. Aí eu desenhei e começou aquela coisa a crescer. E sempre naquela ideia, né? Que você tinha um rótulo colado de um lado e do outro lado um desenho. E as frases continuavam. Aí o desenho foi começando a ficar praticamente todo em cima, ocupando quase que toda a folha.
E aí e sempre fazendo na caneta esferográfica porque era o que estava mais acesso, estava mais fácil ali pra gente. E Sim. como eu trabalhava numa empresa aérea, eu sempre andava com a caneta aqui atrás da orelha. Então sempre tinha uma caneta. Eu falava, opa, vamos fazer o desenho aqui. E começava a fazer. E aí, rapaz, eu comecei a fazer o seguinte: vou começar a fazer uns desenhos sem o rótulo. Então, aí o Olha. rótulo, olha que gozado, e o rótulo saiu de cena. E aí eu Desenho sem rótulos. desenhei uma coisa, só que o desenho estava em cima do pentagrama. Fiz vários deles, e sempre me via a ideia da música, tal. E aí o 2017 foi centenário do Pixinguinha, que eu 110 anos de Pixinguinha, eu fiz um desenho do Pixinguinha, eu falei, caramba, olha, isso aqui é legal, acho que dá para começar a evoluir nessa mesma ideia de com caneta. E eu fui treinando 2017, 2018, quando chegou no final de 2018, eu já tinha uns 50 desenhos prontos já em caneta, né? Olha. Aí me veio um insight assim, falei, pô, podia fazer um livro disso aqui. Fazer um livro, mas como é que eu vou fazer isso aqui tudo? Porque você sabe, né? Dá trabalho. Você pega um desenho para fazer, um caderno esferográfico, você fica 6 horas em cima de um papel. É. E aí o que eu fiz? Eu peguei, estava só na mente, assim, eu falei assim, eu vou desenhar um projeto. A gente volta lá na ideia, né? Projeto e tal. E aí comecei a desenhar. Eu vou fazer um livro com 50 chorões e os 50 veio até meio de brincadeira. Na época estava aqueles 50 tons de cinza, 50 tons não sei o quê. E eu achei legal o número. E eu falei assim, pô, vou fazer um livro, tem 50 tons de cinza que está fazendo sucesso, vou fazer 50 chorões de São Paulo. E aí eu É. comecei a desenhar o projeto. Não tinha nada é, assim físico ainda. Então eu só Físico. tinha desenhei o projeto, abri um edital, eu encaixei ele nesse edital. E eu lembro que assim, início do mês de março, eu abri o Diário Oficial, nem acreditei que o projeto tinha sido contemplado. Ah, Tá? Cara, assim, na hora que eu li que tinha sido contemplado, eu falei, lascou. Quem são as pessoas? como assim? Como assim? Lascou, como assim? Eu falei assim, ferrou, porque eu vou ter que fazer 50 pessoas, mas eu tinha, evidente que eu tinha em mente pelo menos uns 30. Mas como que você seleciona 50 no universo do Choro de São Paulo, por exemplo, onde nós temos seguramente uns 500 músicos atuantes? É muita gente, né? E aí selecionei os 30 primeiros. Então a ideia inicial foi, vamos pegar os músicos que são atuantes, que trabalham, que está ali tocando com o conjunto, que sempre, como nós fazemos um projeto chamado Choro na Manhã há mais de 13 anos, então escolhemos inicialmente os músicos que estão sempre ali participando. Então Sim. a escolha ela foi difícil quando você leva em consideração o contexto do tamanho do cenário do Choro de São Paulo, só que não foi tão difícil quando eu coloquei, parametrizei que a ideia inicial. Opa, um breve intervalinho aqui. O Alex vai voltar a falar já já. O Alex estava contando a história do livro 50 Chorões de São Paulo com caneta esferográfica, né? Que ele desenhou com a popular Bic atuantes em São Paulo. Bom, o Alex caiu de novo, saiu momentaneamente aqui, às vezes vai, às vezes volta, a nossa internet às vezes faz essa falseta com a gente, mas eu vou fazer o velho ritual de incluí-lo novamente aqui na conversa. Então aí a gente volta de onde parou, de onde fomos interrompidos aqui. Lá vai. Volta, Alex. Volta, Alex. Internet, não nos decepcione, Alex. Já já o Alex volta.
E para quem chegou agora, né? Eu sou Edson Han, caricaturista, e a gente está fazendo a já tradicional live das quartas-feiras, às 9 da noite, né? Com convidados ligados ao mundo da arte, né? Para a gente bater um papo aqui sobre as nossas afinidades, né? Eu com a caricatura, com o humor gráfico, né? Ele tá falando aqui que caiu a rede dele aqui. Vamos ver se caiu a rede. Quem tá na rede não é peixe. Vamos ver aqui. Bom, voltou aqui. Os botões aqui para a gente incluir o Alex novamente. Vamos adicionar e ver o que acontece aqui. O mínimo que a gente pode esperar é que o Alex volte para a gente continuar a nossa conversa aqui antes que o Instagram nos interrompa aqui. Está voltando. Vamos lá. Estamos aguardando aqui o retorno de Alex. Um dos chorões aqui da bastiões da paulistanidade no choro. Por enquanto tem um breve intervalinho aqui. A tela tá correndo aquele reloginho. Bom, espero que caiu de novo. Vamos lá. Bom, enquanto o Alex não volta, né? Ele tá falando que caiu a rede dele aqui. A gente pode ver a turma que finalmente interagir com a turma aqui. Infelizmente eu não sou polvo, não consigo fazer 30 coisas ao mesmo tempo, né? Então vou dar um alô para os amigos aqui, enquanto o Alex não volta. O Gabi, aqui o cartunista, meu querido amigo aqui, já está aqui. Rei Ribeiro entrou, vou acenar. A turma continua por aqui. Muita gente aqui ligada ao universo do choro, de todo o Brasil praticamente, né? O Alex falou que tem choro em todo lugar, né? Tem em diversos estados, em Minas o choro é muito forte. Pessoal cumprimentando o Alex aqui, a minha amiga Ingrid Boer Benetti, artista plástica, e espero que ela seja uma das nossas convidadas aqui. Já convidei, vamos ver se a gente confirma, né, Ingrid? O nosso papo aqui para breve na nossa live aqui. Já estou acenando aqui para diversos chorões, o Beni do Cavaco, a Marcinha Bragança, Tia Mota, Solange Miranda, muita gente aqui interessada na nossa conversa aqui, nossa boa conversa sobre choro. Vamos tentar novamente aqui a conexão com o nosso Alex aqui. Vamos fazer os trâmites de entrada aqui no Instagram. Vamos lá. Alex, será que a rede caiu? Será que volta? Um suspense básico aqui. Muito bem. Vamos tentar novamente aqui. Alex já apareceu aqui. Novamente, vamos adicionar. Vamos ver se a internet nos permite aqui que a gente praticamente encerre a nossa conversa, né? Vamos aguardar aqui o retorno do Alex aqui. Mas vocês precisam conhecer o trabalho do Alex aqui, além da nossa conversa, né? Então, o Instagram do Alex, para quem não conhece, né? O pessoal que conhece meu trabalho e entrou aqui para ver essa nossa conversa e não conhece ainda bem o trabalho do Alex, é alexmendes.arte no Instagram, né? O Alex é bandolinista do conjunto Retratos, né? Retratos que é praticamente uma homenagem ao
a uma obra de fôlego do Jacó do Bandolim, a suíte Retratos, né? Até uma obra mais pretensiosa, no bom sentido, do Jacó do Bandolim, né? Suíte Retratos, que é tocada por chorões de diversas gerações, né? Então, vamos tentar novamente aqui a conexão com o Alex. Vamos lá, vamos adicionar. Vamos ver se o Alex aparece novamente aqui. E o pessoal aguardando bravamente aqui o andamento da nossa conexão banda larga, né? Que agora tá mais para banda curta, né? Enfim, né? Banda larga ou curta, vamos lá, né? O Wellington aqui tá me avisando que o Alex tá com o perfil da esposa dele. Alex, obrigado. Vou tentar conectar aqui. Vamos lá. Vou conectar a esposa dele aqui. Vamos ver se vai agora. Alex, apareça sob os desígnios aqui da Dani. Voltei. Ah, você mudou de perfil, né, rapaz? A internet Apareci, aqui apareci. apareceu. O brasileiro é, antes de tudo, um porte, né? Eu já vi essa frase em algum lugar. Rapaz, não teve jeito, porque o meu celular tava com 40 e poucos por cento. Eu acho que eu falei demais, viu? Falar demais gasta a bateria do celular, no máximo Gasta gasta a sua bateria. bateria, né? Só pode ser isso aí, viu, rapaz? Então, não tem jeito. Oh, saúde, saúde. Eu comi água aqui. Entrevistador bêbado não cai bem. Não que você esteja, mas eu tenho que bancar o bom moço aqui. Dá para dar uma tapeada, pelo menos, né? Então, Boa. Alex, a Agora, gente a agora gente que estava meu falando celular do tá aqui livro. no fica legal. A gente estava falando do livro, Isso, a gente tava do comentando. processo que você estava fazendo. Ele foi selecionado numa edital, o projeto do livro, dos 50 chorões em caneta esferográfica, né? Que você escreveu, né? Aí veio aquele pânico, né? O edital foi aprovado e agora? Agora eu vou ter que desenhar um monte de gente, né? E você estava falando da curadoria que você fez, né? Da seleção que você fez dos chorões para entrar no livro, né? Que seriam os chorões ativos, profissionais, atuantes em São Paulo, né? Então, a partir daí que acho que a gente retoma o fio aí da conversa. Boa. Então, e aí eu comecei a fazer os desenhos dessas pessoas. Eu cheguei a um número de 50. Assim, foi custoso, porque quando eu fui analisar aquele grupo de pessoas que estavam com a gente, eu tinha pelo menos umas 110 pessoas. Então, Uhum. dessas 110, eu pensei 50, né? E, e assim, ainda faltava gente, o pessoal do conjunto, né? E aí eu comecei pegar firme nos comecei firme indo um a um, né? E quando eu terminei os 50, fiz o pessoal do conjunto, mais quatro, né? Uhum. Depois eu falei assim, pô, ficou um de fora, né? Aí, como eu dou muito valor para as pessoas que vêm antes, para aquelas pessoas que carregam o piano mesmo, né? E aí eu Sim. peguei e chamei o Isaías Bueno de Almeida. Fiz o desenho do Isaías e o livro nós fizemos em homenagem ao Isaías. Então, o Ai, que Isaías é o maravilha. chorão, o chorão mais importante aqui de São Paulo. Então, o que nós fizemos? Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, nesse meio do caminho, enquanto o projeto estava... sabia, eram 50 chorões. Mas eu falei assim, não, vamos fazer uma homenagem para o Isaías em vida. Porque depois que aconteceu alguma coisa, aí não adianta, né, Érico? E aí nós fizemos o livro em homenagem ao Isaías Bueno de Almeida, que é o Isaías do Bandolim.
para nós, assim, a maior referência do choro na cidade de São Paulo. Né? Não só na cidade, no Brasil, né? E aqui, ó, o desenho do Sim. Isaías, que está no livro. Ah, que Eu acho maravilha. bacana. Maravilhoso. Né? Ó, maravilhoso, maravilhoso. Quem disse que caneta Bic não é técnica de profissional? Olha isso, né? Não importa a técnica, importa o resultado, né, Alex? Então eu acho que o livro, acho que um dos grandes motivos de você ter curtido fazer o projeto foi principalmente ter prestado essa homenagem por Isaías, né? Em vida, né? Diga-se de passagem, né? Então, essa homenagem ao Isaías, acho que Não, foi realmente um dos eu acho motivos, que foi né? uma das coisas mais. Muito bem, muito bem. Então, Alex, é o seguinte, eu tô aqui com o meu velho e bom despertador aqui, tô com o meu velho e bom despertador aqui, para o Instagram não nos interromper enquanto a gente tá tendo essa conversa, né? Então, acho que a gente já pode encerrar, né? Para a gente anunciar o que nós estamos fazendo, né? As nossas redes sociais e tudo mais. E desde já te agradeço demais por esse papo. Pessoas assim como você que têm o que dizer, que são apreciadores, são praticantes da arte, é que fazem a vida da gente ficar melhor, sabe? Então eu agradeço como fã de música de coração, assim, viu? Um coraçãozinho e tudo. Não, Então, palavras finais aí, não, te eu que agradeço agradeço. bastante. Redes sociais, o que você quiser. Bem, quem quiser, o livro ainda nós estamos com muita ação de divulgação do trabalho. O livro ainda está aqui. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato aí com a gente. Pode me procurar em alex.mendes.art aí no Instagram. Também pode me localizar no Facebook também, né, no Facebook, aí como Alex Mendes, ou na página do Conjunto Retratos. Ou quem quiser mandar um e-mail, conjunto.retratos@gmail.com. Né? E no meu Instagram também está aí o meu telefone celular, não tem nenhum problema não, pode passar, a gente faz. E, e eu tô te devendo uma ilustração sua, vou fazer uma sua em breve, hein? Você tá Nessa vendo quarentena. que eu te chamo? Porque aí eu arrumo artistas que vão me desenhar bonito, que de caricaturistas eu já tô de saco cheio. Brincadeira. Eu vou fazer uma ilustração sua, vai ser um prazer. E assim, eu quero te agradecer a abertura do espaço, viu, Érico? Porque é super importante nós fazermos, divulgarmos o que tem de bom da nossa arte em geral, seja o choro, seja a ilustração. Eu acho que está tudo ligado, né? A gente desestigmatizar essa coisa toda de achar que o choro é só São Paulo e Rio. O choro é brasileiro, ele está em todo local. E a prova disso está aí nas pessoas fazendo choro, né? Em todo esse Brasil, né? O Wellington Gama, que está aí, ó, desde quando começou, né? E ele Salve. é lá de Uberlândia. Olha só que legal. Chorão dos Show. bons. E assim, Opa. é só agradecimento, porque um espaço igual esse que você tem dado para nós aí só fortalece tudo que tem de bom aí que a cultura pode nos oferecer. E te peço desculpa aí pela questão da conexão, né? Vamos ver se na próxima a gente fala melhor aí. Eu tô fazendo, eu não divulguei ainda, mas eu tô fazendo uma série, tô chamando a série Covid. Opa. É uma série de desenhos que eu tô fazendo aqui na quarentena e eu vou divulgar e vamos ver se a gente fala sobre isso aí, que está sendo muito proveitoso. O bom é que vai ter sempre a possibilidade de uma parte 2, né? Que as lives não vão acabar e
principalmente essa coisa, se há alguma coisa de bom, digamos, nesse tal desse vírus aí, é o fato de, paradoxalmente, ele está aproximando as pessoas, né? Verdade. Aproximando desse modo que não as contamine, né? A gente só se contamina de boas coisas, né? Então, eu falei que eu gosto de trocadilho, desculpa. Mas é isso. Então, Alex, brigadão. As caricaturas que eu faço são, de certa maneira, um tributo a gente como você, viu? Então, caricatura pode ser uma zoeira, mas no meu caso é também uma homenagem. Então, muito obrigado, viu? E vamos nos falando, sempre. E a gente agradece E um a beijo todo para mundo todos que. aí que ficaram acompanhando a gente aí. Tá Isso. bom? Todo Todo mundo que mundo que acompanhou a acompanhou a gente aí, gente. Ludmila, Edson, Daniela, Henrique Campos, Zé Ivan, todo mundo. E um beijão para você aí também, tá? Fica com Deus. Tudo de bom. Valeu. Então vamos nos despedir aqui. E semana que vem tem mais live com uma pessoa que eu não vou dizer ainda, porque um certo suspense é legal. E valeu, Alex. Então vamos nos despedir aqui. Um abraço, boa Ô, noite, tudo de bom para todos nós. Valeu.